Dia a dia J+. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. E Autopeças IP Multimarcas. Tudo para o seu veículo. Muito boa tarde para você que nos acompanha pelo nosso portal, pelo Facebook, YouTube, enfim, todas as nossas plataformas digitais. Começa agora mais uma edição do Dia a Dia J+, sempre com muita informação de qualidade para você. Estaremos juntos pela próxima meia hora, os próximos 30 minutos, agora 18h20 da noite já, né? Finalzinho de tarde, comecinho de noite, sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. O meu celular está dizendo que estão fazendo 29 graus, mas eu duvido muito. Eu acho que a temperatura já caiu um pouquinho agora no final da tarde, por conta de uma chuva que se aproximou e já chegou, né? O pessoal que tinha lavado roupa agora no início da tarde já teve que correr para recolher, eu inclusive. E a tempestade vai longe, hein? A previsão do tempo diz que até sábado, até a noite de sábado, a previsão é de chuva, mas felizmente chegamos à sexta-feira, mais uma semana encerrada com sucesso. Ficaremos juntos pela próxima meia hora, eu, vocês, o Harry, e agradeço desde já pela audiência, por estarem sempre comigo ao longo dessa semana. Vamos às notícias do que de mais importante aconteceu em Canoinhas e região. A Polícia Militar de União da Vitória deflagrou na quinta-feira uma operação em combate ao tráfico de drogas. Após a expedição de mandado de busca e apreensão, foi então deflagrada a operação em que 11 policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar foram empregados no cumprimento do mandado de busca e apreensão no bairro Limeira, em União da Vitória. 2 homens e 2 mulheres foram presos pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ainda foram encontrados 3 porções de cocaína totalizando 1,7 grama, 15 pedras de crack totalizando 2,6 gramas, uma pistola Taurus 9mm, 8 munições de calibre 9mm e R$ 3.148 em notas e moedas diversas. Aparelhos celulares dos suspeitos também foram apreendidos para extração de dados. Muito bem, essa operação em União da Vitória eu acho que se estendeu por algumas cidades da região, né? A gente falou ontem aqui no dia a dia e hoje mais cedo também no Cidade ao Vivo de alguns casos de apreensões de drogas na região, né? Também 3 Barras, São Mateus do Sul, acho que inclusive foram 20 quilos de maconha que foram apreendidos pelas autoridades. Então eu imagino que foi uma operação entre várias equipes da Polícia Militar, né? Em várias cidades aqui da região. Um homem de 39 anos foi preso por policiais civis da Central Regionalizada de Plantão, a CRPP de Mafra, na quinta-feira. O homem estava sendo investigado pela Polícia Civil de Itaiópolis e foi até a central de polícia para registrar um boletim de ocorrência sobre um outro caso. Durante o registro, o policial de plantão constatou que o homem possuía um mandado de prisão preventiva em aberto em decorrência de investigação da delegacia de Itaiópolis. Ele é suspeito de vários furtos qualificados em residências no município. Depois de receber voz de prisão, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Olha só, que azar, né? Ele estava com vários mandados de... Que azar, enfim, para ele, mas que sorte para a sociedade, porque temos aí mais um suspeito de furtos qualificados preso, né? Detido pelas autoridades ali de Mafra. Mas que situação, o rapaz não sabia então que ele estava com esse mandado em aberto em desfavor dele e foi registrar um outro boletim de ocorrência. Imagino qual foi a reação dos policiais ao descobrirem que o suspeito estava ali na frente deles, né? Mas enfim, foi então detido, preso e encaminhado ao sistema prisional. A Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina implantou a partir deste mês em todas as unidades operacionais do estado totens para atendimento remoto ao usuário das rodovias.
Caso procure o posto policial e o encontre fechado, o que acontece quando a equipe da PRF está em atendimento de outras ocorrências, o cidadão poderá apertar o botão no totem e iniciar o fone instalado em frente à unidade. A chamada, então, será direcionada ao telefone celular da equipe de plantão. Se este contato não tiver sucesso, a chamada será encaminhada à Central de Comando e Controle Regional em Florianópolis, que opera 24 horas por dia. Eles fizeram um videozinho explicando, nós já vamos ver. Desta forma, o cidadão conta com mais uma forma de ser atendido e ter apoio a qualquer hora do dia. Em todas as 26 unidades operacionais espalhadas pelas 9 rodovias federais que cortam Santa Catarina, além do já conhecido número de emergência 191. Uma demonstração do sistema foi feita na manhã de sexta-feira, dia 18 de agosto, na unidade operacional da PRF em Palhoça, na BR-101, pelo superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina, o Manuel Fernandes. O projeto é uma iniciativa da PRF de Santa Catarina e já há interesse de outras superintendências regionais do órgão para que a iniciativa também seja levada para outros estados do Brasil. Então as equipes da PRF fizeram um videozinho explicativo de como vai funcionar exatamente esse totem que nós vamos ver agora. É uma vontade do nosso diretor, é uma vontade do nosso ministro, uma vontade nossa também de melhorarmos a prestação de serviço da Polícia Rodoviária Federal. E com isso estamos lançando esse totem para que quando as pessoas chegarem nas nossas unidades e estiverem fechadas, a pessoa não fique sem atendimento. Então a pessoa vai apertar, chamar aqui no totem, isso vai chamar no telefone que está com a equipe de serviço no dia. E a equipe vai então poder dar esse atendimento à pessoa. Se a equipe estiver no local que o telefone não atenda ou que estiver numa ocorrência, isso vai chamar na nossa central e a pessoa vai ser atendida. Então é bem simples, é só apertar e vai chamar. Unidade Operacional Palhoça, bom dia. Muito bem, então ficam aí as orientações sobre como a população pode utilizar esse totem. Eu particularmente achei uma iniciativa muito interessante, né? Às vezes o pessoal está passando pela estrada ali, precisa de alguma informação da PRF, ou mesmo fazer alguma denúncia de alguma coisa que viu pela estrada, enfim, registrar alguma ocorrência. Eventualmente as equipes podem não estar nos postos de atendimento ali, enfim, justamente por estarem em atendimento a outras ocorrências. Então, ter esse totem ali eu acho que facilita muito para quem precisa entrar em contato com a PRF em alguma situação, alguma emergência. E fica aí o vídeo explicativo das equipes da PRF que fizeram esse vídeo em Palhoça na manhã de hoje. Deixa eu ver quem está me dando um alô aqui. O Rubens Ribeiro está mandando boa noite. Boa noite. Adão Escolhe também. Boa noite, pessoal da bancada. Tenha uma ótima semana na paz de Deus, amigos. Boa noite, Adão. Muito obrigado pela audiência de sempre. Osmar de Jesus Ferreira também está sempre conosco. Boa noite, bom final de semana. Muito bem, seguimos então no nosso noticiário. Após o apagão de terça-feira, no dia 15, que atingiu 25 estados e o Distrito Federal, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, informou ter reduzido carregamento das linhas de transmissão e adiado manutenções programadas como forma de garantir o fornecimento de energia. As informações constam no informe preliminar de interrupção de energia no Sistema Interligado Nacional, primeiro documento divulgado pelo ONS depois da ocorrência do apagão e que servirá como base para o diagnóstico final. No momento, o sistema está sendo operado em condições mais conservadoras para garantir a segurança do atendimento conforme previsto nos procedimentos de rede. Entre as medidas tomadas pelo operador estão a redução no carregamento das linhas de transmissão e a postergação de manutenções programadas. Foi o que disse um informe divulgado ontem, na quinta-feira, né? Segundo o ONS, o relatório que irá detalhar as causas da interrupção de energia será concluído em 45 dias úteis, no dia 25 de agosto. Está marcada a primeira reunião
com participação do Ministério de Minas e Energia, a Agência Nacional de Energia Elétrica e agentes do setor, para avaliar as informações apuradas até o momento e o início da confecção do relatório. O segundo encontro ocorrerá em 1º de setembro. Esse caso do apagão aí ainda não se sabe muito bem o que é que foi que aconteceu, né? O que eu entendi foi que houve uma espécie de sobrecarga no ONS, né? No Operador Nacional aí de Energia Elétrica, deixa eu ver se é isso, ONS o nome do órgão, e pelo que me parece houve uma sobrecarga e por isso ocorreu o apagão. Essa sobrecarga acabou ocasionando um apagão justamente para conservar o sistema, alguma coisa nesse sentido, mas não se sabe exatamente o que é que foi que ocasionou essa sobrecarga, por que isso aconteceu. Eu sei que vários estados, principalmente do norte e do nordeste, foram impactados de uma maneira um pouco mais severa, tanto que depois que o governo, enfim, que as autoridades relacionadas à energia elétrica, ao fornecimento de energia elétrica em todo o país, no caso o ONS, depois que eles divulgaram a informação de que todas as capitais já estavam com energia estabilizada, né, restabelecida e estabilizada, várias cidades do norte e do nordeste do país seguiam sem energia elétrica, né? Em Santa Catarina foram mais de 600 mil pontos de energia, alguma coisa nesse sentido, se eu não estou enganado, mas eu sei que no norte do estado, Joinville foi uma das cidades que foi mais impactada. Também no litoral de Santa Catarina, litoral norte de Santa Catarina, várias cidades foram atingidas. Felizmente, pelo que informaram, em Santa Catarina, essa questão foi resolvida até em certo tempo hábil, né? Em pouco tempo a energia já voltou para todo o estado, assim como outros estados do sul e também do sudeste. Me parece que norte e nordeste realmente foram as regiões do país que foram mais afetadas com isso, mas vamos aguardar então todo esse relatório para saber exatamente o que foi que ocasionou essa situação do apagão, né, que várias pessoas acharam muito esquisito na terça-feira desta semana. O plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei que prevê o pagamento de auxílio aluguel por até 6 meses para mulheres vítimas de violência doméstica em situação de vulnerabilidade social e econômica. O texto, que altera a Lei Maria da Penha, recebeu o parecer favorável da relatora, a senadora Margarete Busetti. A proposta foi aprovada por votação simbólica, sem manifestações contrárias. O texto seguiu então para a sanção presidencial. Trata-se de disposição que reforça a proteção conferida pela Lei Maria da Penha às vítimas para que, mediante tal auxílio, possam encontrar moradia e guarda adequadas quando se depararem com situações de ameaça, hostilidade e violência que tornem necessária a saída de seus lares. O auxílio aluguel deverá ser pago pelos estados, municípios ou Distrito Federal com os recursos destinados à assistência social. Já a decisão de pagar o aluguel deve partir do juiz responsável pelo caso de violência doméstica. Segundo a relatora, a limitação de 6 meses permite, então, a viabilidade da medida, né? O prazo de 6 meses de duração para o auxílio aluguel demonstra sua natureza temporária e delimita seu impacto financeiro orçamentário, foi o que justificou a Margarete. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública estimou que cerca de 18,6 milhões de mulheres foram vítimas de violência no Brasil em 2022. Em média, as mulheres vítimas de violência foram agredidas 4 vezes ao longo do ano passado. Entre as divorciadas, a média foi de 9 agressões em 2022. Nós comentamos hoje mais cedo essa decisão do Senado no Cidade ao Vivo. A Estela Mares
fez um comentário super pertinente e realmente é uma decisão muito legal, né, de prestar esse auxílio às vítimas de violência doméstica, porque justamente como a Estela comentou mais cedo, muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica acabam não saindo de seus lares por não ter para onde ir, né, não ter uma alternativa, um lugar para morar, muitas vezes sofrem inclusive violência patrimonial, né, que tem se falado muito recentemente do caso do marido tomar os bens dessa mulher, impedir que ela use o próprio dinheiro, fruto do próprio trabalho, né? O marido muitas vezes fica com esse dinheiro, que é a violência patrimonial, e a mulher fica sem saída, sem amparo, não tem um lugar para ir, não tem recursos para viver, vamos colocar assim, se ela encerrar aquela relação. Então esse auxílio aluguel para as mulheres vítimas de violência, eu acho também que se faz muito importante. O ex-presidente Michel Temer recebeu em sessão solene na tarde de ontem o título de cidadão catarinense. A honraria, aprovada por unanimidade pela Assembleia Legislativa, foi concedida por meio de lei estadual sancionada pelo governador Jorginho Melo. Esse título aumenta a minha responsabilidade como brasileiro, dado por um Estado que tem uma significação extraordinária no cenário nacional, afirmou Temer, em discurso durante a sessão solene. Espero honrar esse título e, se eu puder muito modestamente praticar algum ato que ajude Santa Catarina, ficarei muito honrado, foi o que o Temer disse durante a sessão. O homenageado agradeceu ao povo catarinense e aos deputados pelo reconhecimento. É um gesto de delicadeza extraordinária do povo, já que a Assembleia representa o povo, ele disse. O Legislativo é fundamental para dar essa harmonia entre os poderes e desempenha esse papel muito bem em Santa Catarina, segundo Temer. O proponente do projeto de lei que resultou na homenagem, juntamente com a bancada do MDB na Assembleia Legislativa de Santa Catarina e deputados de outros 3 partidos, o presidente da Assembleia, deputado Mauro de Nadal, disse que o título é uma maneira formal de agradecer Temer pelas contribuições para o Estado e para o país. O governador Jorginho Melo também destacou as reformas feitas no governo Temer. Ele disse era deputado federal e pude votar em muitas matérias que hoje são importantes para o crescimento e o desenvolvimento do Brasil. Santa Catarina se sente honrada em fazer essa homenagem. Muito bem, então aconteceu essa homenagem ao ex-presidente Michel Temer na cidade de Florianópolis na tarde de ontem. Então Michel Temer, ex-presidente da República, é agora um cidadão catarinense também por conta dessa homenagem. A Polícia Federal deflagrou na quinta-feira a 14ª fase da Operação Lesa Pátria. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos fatos ocorridos em 8 de janeiro, quando o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos e depredados. Em nota, a corporação informou que estão sendo cumpridos 10 mandados de prisão preventiva, sendo 2 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 1 na Paraíba, 2 no Paraná e 3 no nosso estado de Santa Catarina, além de 16 mandados de busca e apreensão na Bahia, em Goiás, na Paraíba, no Paraná, também em Santa Catarina e no Distrito Federal. Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido e crimes da lei de terrorismo. Foi o que disse a nota. Ainda de acordo com a nota, os alvos da operação são suspeitos de terem fomentado o que a corporação se refere como Festa da Selma, um codinome que era utilizado para se referir, então, aos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro. O termo Festa da Selma foi utilizado para convidar e organizar transporte para as ações, além de compartilhar coordenadas e instruções detalhadas para invasão aos prédios públicos. Recomendavam ainda não levar idosos e crianças, se preparar para enfrentar a polícia e defendiam ainda termos como guerra, ocupar o Congresso e derrubar o governo constituído, é o que dizia a nota. Muito bem,
18h38, 6h38 desta sexta-feira. Deixa eu ver quem mais aqui está mandando um alô. Adalto Zions, boa noite, ótimo final de semana, boa noite. João Adamir Franco também nos mandando um alô. Roberto Grenlis também, boa noite. Eliane Cornelsen, boa noite. Leonardo Carriel, tenha uma noite formidável. Muito obrigado, Eliane, sempre conosco. Noeli Lavandowski também nos mandando boa noite. Você que nos acompanha pelo Facebook, pelo YouTube, pode mandar um alô lá, que nós daremos um alô aqui no nosso querido Dia a Dia J+, nessa sexta-feira, dia 18 de agosto. Essa semana teve um evento super legal de treinamento de aleitamento materno no Hospital de Canoinhas. Foram 3 dias, né, de treinamento, equipes ali da maternidade, enfermeiras, tanto enfermeiras quanto técnicas de enfermagem, receberam ali um treinamento específico sobre como instruir mães e famílias do processo de aleitamento materno. Nós temos uma matéria muito legal que eu e o Harry fizemos ontem ali em visita ao hospital, que nós vamos ver agora. O Hospital Santa Cruz de Canoinhas realizou um treinamento especial com equipes da maternidade sobre aleitamento materno, em função da campanha Agosto Dourado. O evento teve como objetivo promover uma capacitação ainda melhor das equipes de enfermagem e técnicas de enfermagem para que possam transmitir conhecimentos sobre aleitamento materno a todas as mulheres e famílias que passam pela maternidade do hospital. Bom, a ideia é que nós estamos no mês de agosto, considerado o mês ouro da amamentação. Então, todas as ações deste mês são para apoiar, aprimorar e incentivar o aleitamento humano, né? A gente vê que nós temos uma luta muito grande no Brasil e Canoinhas também, da gente poder promover famílias muito mais empoderadas para, desde o nascimento, cuidarem com excelência dos seus bebês. E esse foi o foco do nosso encontro aqui no Hospital Santa Cruz. Reunir toda a equipe da maternidade, né, em apoio e organização, né, da diretora, da Karen. Foi um convite onde eu fiquei muito honrada de participar, porque é aqui que começa a vida, né? Então, os partos acontecem aqui e nada melhor do que esses 2 dias que as famílias ficam para que elas possam trabalhar o cuidado com o bebê e também aprender a usar a sua mama da melhor forma possível. Esse curso, então, nós acabamos resolvendo realizá-lo aqui no hospital, porque a Ellen, ela é consultora de amamentação, já fazem muitos anos, e ela tem uma experiência muito vasta no assunto, apesar de que a amamentação parece ser algo fácil de ser realizado, mas até mesmo para os profissionais de saúde, quando se deparam, vou ser mãe, e quando ganham os seus bebês, dá aquela sensação, e agora? É comigo o que eu faço e vem a dificuldade. E como a Ellen ela presta um serviço terceirizado aqui dentro do hospital, nós detectamos que a Ellen tinha uma fala com as mães e a nossa equipe de enfermagem acabava tendo outra. Ambas estavam corretas, porém, quando uma ou outra ia realizar essa assistência para a mãe ficava na dúvida. E agora? O que realmente, de fato, eu faço? Para unificar essa situação e para realmente firmar a parceria junto com a Ellen, que tem um título, né, de reconhecimento internacional, que é um congresso que ela fez, um curso que ela fez. Então, nós optamos por realizar e trazer também esse ensinamento e esse fortalecimento da amamentação para as nossas pacientes aqui, principalmente para as técnicas de enfermagem, para as enfermeiras, que atuam dia a dia somente realizando esse fortalecimento da amamentação, que faz toda a diferença para um recém-nascido, né, para a sua vida, não só na infância, mas também para a sua vida adulta. A gente reuniu toda a equipe para essa capacitação, para realmente permitir um atendimento de mais qualidade para essa mãe, para esse bebê, para essa família. E como a Ellen falou muito do empoderamento da família, nós vamos, a partir de hoje, trabalhar mais isso aqui dentro, né? A gente auxilia sempre que possível, mas a gente vai trazer mais a família, mais a rede de apoio para estar trabalhando no sucesso da amamentação, empoderar mais essa família, para que eles saiam daqui da melhor forma possível, aprendendo a colocar o bebê mamar, a manejar esse bebê. Eu já estou aqui há muito tempo,
né, há 20 anos de casa, então já consegui, assim, com as minhas técnicas, apanhar muito o neném a mamar. Ia fazer sair mamando do hospital. Só que com o ensinamento da Ellen, a gente só acrescentou o que a gente já sabia. Que a gente nunca sabe tudo. Então, veio novas técnicas, novo manejo, tanto para a mama quanto com os neném. Então, isso só acrescentou a mais e que a gente vai poder, assim, ajudar melhores as mães. Além do treinamento sobre aleitamento materno em função da campanha do Agosto Dourado, a gestora do Hospital Santa Cruz de Canoinhas também comentou sobre a suíte parto para a realização de partos normais na unidade hospitalar. Para isso, nós até criamos aqui no hospital uma suíte parto, que eu convido toda a população, inclusive, para vir conhecer. Ela é uma suíte exclusiva somente para partos normais. Hoje nós temos 2 salas de partos normais, né? Mas uma ela é somente para pacientes particulares. Então, a família pode estar acompanhando junto, tem uma antessala, porque às vezes tem mais familiares que também querem trazer para acompanhar, não tem problema. E a ideia também é cada vez melhorar ainda mais essa sala, colocar uma banheira para fazer parto na banheira, que muitos dos pais já têm, né, aqui a nossa intenção, e num futuro não muito distante também estar realizando. Então, a intenção é que essas enfermeiras obstetras, elas realizem as consultas do pré-natal para detectar se essa mãe ela quer realizar o parto normal e, se assim for, trazer essa cliente para visitar as unidades que nós temos aqui dentro, para conhecer essa suíte parto, para se familiarizar principalmente com as equipes antecipadamente, para a hora que ela chegar aqui, nem que seja para uma consulta, ela já se sinta um pouco mais confortável. Ah, que legal, já me sinto segura, eu conheci essa pessoa na visita, e na hora do momento do parto vai ser muito mais fácil para ela, né? Ela vai estar muito bem acolhida por toda a equipe do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Essa é a nossa intenção, acolher cada vez mais e cada vez melhor essas mães e essas famílias. Muito bem, fica então essa matéria que nós fizemos no Hospital Santa Cruz de Canoinhas, esse treinamento que a nossa querida Ellen Cordeiro ministrou para as enfermeiras, técnicas de enfermagem, o pessoal das equipes ali da maternidade do hospital, sobre a importância do aleitamento materno, treinamentos, enfim, para que possam também transmitir esses conhecimentos para todas as mães que frequentam ali o hospital, enfim, a maternidade do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Deixa eu ver quem mais está nos dando um alô aqui, o Zico. Acabei de chegar do trabalho e vim curtir o programa. O Zico da Obras. Um abraço, Zico. Muito obrigado pela audiência de sempre. Janete Kozovski, boa noite. Boa noite, Janete. Ivanete Lima mandando um ótimo final de semana. Obrigado para você também. Quem mais? Adriano Albano Solange. Tem notícias de Canoinhas? Tenho sim, temos sim. Lá no J+, tem várias notícias de Canoinhas. Vamos comentar algumas coisas ainda no dia a dia J+. Seguimos então. A Câmara de Vereadores de Guaramirim votou pela manutenção do mandato do prefeito preso, Luiz Antônio Chiodini, do PP, durante sessão na noite de ontem. Ao todo, foram 5 votos contra o pedido de abertura do processo de cassação do mandato do prefeito e apenas 4 votos a favor. O voto decisivo para que o mandato não fosse extinto veio do presidente da Câmara de Vereadores de Guaramirim, Matias Tomczak, enfim, após votação empatada entre os 8 vereadores. Com isso, Luiz Antônio Chiodini, mesmo preso e réu na Operação Mensageiro, continua no cargo de prefeito de Guaramirim. Essa decisão destoa das câmaras da região de Canoinhas. Desde o ano passado, já foram extintos os mandatos do então vice-prefeito de Canoinhas, Renato Pique, do então prefeito de Papanduva, Luiz Henrique Saliba, e mais recentemente, do então prefeito de Major Vieira, Adilson Liszkowski. Somente a defesa de Adilson recorreu da decisão. Chiodini teve um mandado de prisão expedido quando foi deflagrada a 4ª fase da Operação Mensageiro. Ele não foi preso assim que o mandado foi expedido, pois ele estava em viagem à Europa para a formatura de seu filho. Foi preso, no entanto, logo após a sua chegada no aeroporto de São Paulo. O prefeito de Guaramirim foi preso posteriormente à data prevista no mandato de prisão expedida em seu desfavor, que seria na data do dia 27 de abril de 2023, onde outros presos foram presos
outros prefeitos, né, foram presos preventivamente, que foi o caso do prefeito de Três Barras, Luiz Timogiri, o prefeito de Bela Vista do Toldo, Alfredo César Dreyer, e o ex-prefeito de Major Vieira, Adilson Lischkowski. Muito esquisita essa decisão, porque até recentemente o Adilson Lischkowski, enquanto estava no cargo mesmo preso, estava no cargo de prefeito de Major Vieira. Edson Schroeder tinha assumido a prefeitura, o vice, né, o então vice-prefeito tinha assumido a prefeitura de maneira interina, mas no caso de Major Vieira a votação foi unânime, né, as duas votações foram unânimes para a extinção do mandato do Adilson Lischkowski. Nesse caso, a votação ficou empatada, né, ali em relação ao prefeito de Guaramirim. A votação na Câmara de Vereadores ficou empatada, 4 votos a favor, para que o processo realmente fosse instaurado para a extinção do mandato, e 4 votos contra. Então, com o voto do presidente da Câmara, contra a abertura do processo para a extinção do mandato. Nós temos até um vídeo, inclusive, do que aconteceu ontem na sessão da Câmara em relação a isso. Tiveram várias manifestações de aplausos, inclusive, quando foi decidida pela decisão contrária à extinção do mandato do prefeito, né? Muitas pessoas aplaudiram, ficaram felizes com essa decisão da Câmara de Vereadores, uma decisão que foi tomada, vamos colocar assim. O voto de Minerva veio do presidente da Câmara para que então o prefeito seguisse no cargo. Então hoje, mesmo preso, mesmo denunciado, mesmo réu na Operação Mensageiro, que investiga um esquema de propina, né, para facilitação e favorecimento do Grupo Serrana em diversos municípios do estado através de fraudes licitatórias, mesmo denunciado, mesmo réu da Operação Mensageiro, mesmo preso, ele segue como prefeito de Guaramirim. Vamos ver então esse trechinho da sessão da Câmara, só para que fique mais claro. Agora devolvo a palavra ao presidente Matias Tomzak. Então, como a votação teve empate, e eu, como presidente da Casa Legislativa, faço a minha votação e eu sou contra o recebimento da denúncia. Requerimento aprovado com 5... Requerimento rejeitado com 5 votos a favor e 4 votos ao contrário. Passamos agora para a indicação 146 de 2023. Vamos manter a ordem, por favor. Deu a ordem? Vamos manter a ordem, por favor. Senhor, apresentado pelo vereador Ezequiel de Souza, como já foi colocado, quem não está de acordo, que não pode se manifestar, por favor, se retire, ou tem que chamar a polícia para ser retirado. Acabou? Muito bem, fica então esse vídeo do que aconteceu na sessão da Câmara de Guaramirim ontem em relação à votação que então manteve o mandato do prefeito da cidade, né? Mesmo, reforço, mesmo preso, réu na Operação Mensageiro, ele segue como como prefeito de Guaramirim. Gerou até uma certa animosidade ali na Câmara, né? Olha o apagão, pessoal, olha o apagão. Mais uma queda de energia trazendo problemas técnicos aqui nos estúdios do J+, mas enfim, nada que não se resolva. Nosso compromisso é sempre com vocês, com a nossa audiência. Só para concluir o que eu estava falando em relação à sessão da Câmara de Guaramirim, então
o prefeito segue no cargo de prefeito, né? A Câmara de Guaramirim votou pela manutenção do cargo dele como prefeito da cidade, então ele mesmo preso, denunciado na Operação Mensageiro, ele é réu na Operação Mensageiro, mas segue como prefeito da cidade de Guaramirim. Quem tinha perguntado antes sobre notícias de Canoinhas, temos uma notícia de Canoinhas que a prefeitura abriu uma licitação para a compra de um bolo de 112 metros de comprimento. A ideia é servir o bolo gigante em praça pública no dia 12 de setembro, aniversário de 112 anos de emancipação político-administrativa da cidade. Olha só, no geral não, mas com frequência a gente acaba colocando algumas notícias policiais aqui, notícias sobre política, muitas delas num contexto não muito legal, enfim, né, no sentido de causar impacto mesmo. Eu me lembro, essa semana teve o caso dos cachorrinhos que foram esfaqueados numa rua no centro da cidade, que gerou uma certa comoção, mas essa notícia eu achei muito interessante, quis deixar para o final, para a gente encerrar a semana e começar o final de semana de um jeito mais contraído. Esse bolo então será servido em praça pública no dia 12 de setembro, que vai ser o aniversário de 112 anos de emancipação política administrativa da cidade. O processo já está correndo, né? A licitação já foi aberta para comprar esse bolo de 112 metros de comprimento, que será servido no aniversário de Canoinhas. Muito bem, meus amigos, agradeço pela audiência, pelo carinho de todos, pela paciência, por terem nos acompanhado nessa mais uma semana, né? Essa foi a primeira semana de ausência do nosso querido Dinei Vassoaski, que está em viagem. Estou aqui substituindo ele em algumas funções, tanto no Cidade ao Vivo quanto na coluna dele, que sai diariamente, coluna sobre um panorama político, enfim, tanto de Canoinhas, da região, do estado e também cenário nacional. Agradeço muito pela audiência de todos vocês. Eu volto amanhã com o Semana J+, com o que de mais importante aconteceu na semana na nossa região. Segunda-feira eu volto às 10 da manhã com a nossa querida Estela Mares, no Cidade ao Vivo, das 10 ao meio-dia, 2 horas de informação para você, sempre informações de qualidade, e também posteriormente na segunda-feira às 6 da tarde com mais um Dia a Dia J+. Às vezes um pouquinho mais tarde, dependendo da situação, dependendo de como for a nossa rotina aqui na redação ao longo do dia, mas o compromisso é sempre com vocês. Então volto amanhã no Semana J+, com um resumo da semana, às 10 da manhã na segunda-feira com Estela Mares no Cidade ao Vivo, e às 18 horas, 6 da tarde, também na segunda-feira com o Dia a Dia J+. Não esqueça de compartilhar esse e outros vídeos do J+, com seus amigos, para que todos fiquem muito bem informados. Espalhe a palavra. Volto amanhã com um vídeo gravado, mas na segunda-feira volto a ver vocês ao vivo. Muito obrigado, bom final de semana e até lá. Dia a Dia J+. Oferecimento Meganet Telecom. O que você precisa em planos de internet com o preço que cabe no seu bolso. Presente em 7 cidades. E Autopeças IP Multimarcas. Tudo para o seu veículo.